Então, bom, chegando para o nosso bloco de ONU, falar um pouco sobre os países mais importantes, as coisas mais relevantes que aconteceram, a começar por um breve resumo, o que foi tópico nesta Assembleia Geral da ONU, a 76ª Assembleia Geral da ONU. Foi o que a gente já tinha falado antes sobre o discurso do Bolsonaro, basicamente nenhum dos pontos que o Bolsonaro apontou, falando sobre a situação do clima, que vai ser tópico para os próximos anos, a situação da Covid-19, Afeganistão e o Talibã, a questão do Pacífico, que a gente falou no último Alvorada, a reforma do Conselho de Segurança e mais alguns tópicos, mas esses foram os mais importantes. Começando pelos Estados Unidos, o presidente Joe Biden falou contra uma suposta guerra fria acontecendo entre a China e os Estados Unidos, dando indiretas para a China, ao mesmo tempo que ele falava contra uma guerra. Foi um discurso bem forte contra a própria China, falando sobre o Mar do Sul, falando sobre a Guerra do Pacífico, falando que existiam países tentando dominar os mais fracos, fazendo forte relação com a China. Falou contra ataques cibernéticos, lembrando da relação que o Vladimir Putin teve com ele no começo do ano. Falou que está trabalhando junto a diversos países para enfrentar o coronavírus e a crise climática. Também defendeu repasse de doses de vacina para países mais pobres. Falou que vai doar bilhões e bilhões de dólares para combater os problemas climáticos. E falando um pouco para dar uma alfinetada no ex-presidente Donald Trump, ele disse "America is back", falando que vai contrariar o governo Donald Trump. Ele também disse que voltou para o Acordo de Paris, disse que vai retornar ao Conselho dos Direitos Humanos da ONU, falou que finalizou um capítulo no Afeganistão, num grande delírio coletivo que ele tem, falando que fez um bom trabalho no Afeganistão. E basicamente foi isso, nada de muito mais o presidente Joe Biden falou, a não ser criticar a China, falar de clima e coronavírus, Machado. Bom, então sobre essa questão dos Estados Unidos, a gente vai ver, né, uma parte do discurso que ele tá bem paralelo com a China, né, essa questão de que a gente não quer uma guerra fria, mas ao mesmo tempo a gente quer, incentiva, né, aquela questão que a gente fala do realpolitik, né, que é diferente do que ele fala, do que ele quer necessariamente, e dos interesses de fato do país, né, então é tudo um jogo ali de palavras na ONU, né, porque querendo ou não o espaço que tem para deixar bem claro a sua posição e deixar uma posição forte acima de tudo, né? Então, além do que o Lipe comentou, é interessante adicionar também que o Trump comentou de um órgão para fiscalizar pandemias no geral, né? Porque a OMS não tem autoridade para fazer inspeção surpresa, assim, né? Uma inspeção um pouco mais... tem uma autoridade maior para entrar quando quiser no país fazer inspeção, né? Isso daí é basicamente uma grande alfinetada na China, né, para aquela teoria de que a China está envolvida, que a China foi responsável na hora de cuidar do vírus, pode ter saído de laboratório, enfim, né, então é só para dar essa alfinetada para conseguir deixar essa narrativa rolando, e junto com isso os Estados Unidos também falou da aliança com Índia, Austrália e Japão, né, que é aquela AUKUS que a gente tinha comentado, que evidentemente é contra a China também, né, então basicamente foi um discurso inteiro falando da China sem falar da China, né. Enquanto isso, quando a gente vai para a China, foi o contrário, só que parecidíssimo, né? Então o discurso foi extremamente contra os Estados Unidos, sem falar dos Estados Unidos, né? Então exemplos disso foi quando Xi Jinping criticou a intervenção militar ocidental em países como o Iraque e Afeganistão, né? Alfinetando claramente os Estados Unidos, falou boa parte do tempo sobre a ação conjunta na área de saúde, na recuperação econômica. Então isso daí entra nos tópicos que a gente comentou lá com o Bolsonaro, etc., que ele não citou, né? Mas ficaram importantes no geral para todos os países, né? A China criticou a política do inquérito, que é exatamente essa questão da OMS ou outro órgão ter autoridade de ficar entrando e fazendo inspeção surpresa. Falou que não concorda com a mentalidade da Guerra Fria e que tem que ter reforma na ONU, né? Disse que os países não podem coordenar como outros países operam, de novo alfinetando os Estados Unidos, né? Então, e depois falou sobre doação de vacina, né, e ajudar as pessoas, que nem os Estados Unidos também fez, de falar de doação para outros países, né? Então, no geral foi o discurso oposto dos Estados Unidos, mas assim, a outra cara da mesma moeda, né, querendo ou não. Então, saindo da China, a gente vai ter alguns países menores, né, e de menos impacto, só que a gente achou interessante colocar pelo contexto mesmo do cenário internacional, né. A começar pela treta Azerbaijão e Armênia. Nesse ano não foi tão grande, mas ano passado foi um grande acontecimento, né, na vitória militar do Azerbaijão. A gente chegou até a falar sobre isso, salvo engano, no podcast de retrospectiva, né, e a gente quis comentar um pouco disso, né.
O Azerbaijão começou falando, né, Aliyev, né, o presidente, e é interessante notar que, assim, ele falou sobre o clima, falou sobre as coisas que todo mundo falou, mas aí ele começou a basicamente chutar cachorro morto e começou a falar, nossa, ele se achou muito, falou que eles ganharam com tudo, que os armênios estavam cometendo crimes de guerra, eles foram lá e salvaram todo mundo, acusou os caras de recrutar mercenários, mesmo se o próprio Azerbaijão fez isso, falaram que a Armênia tinha lançado um ataque e por isso que estavam se defendendo e estavam fazendo isso só por legítima defesa, o que também é debatível, né? Que nem a gente comentou na época, tem muito uma história de discussão de narrativas diferentes, né? Então um lado fala que começou, o outro fala que o outro começou, então tem essa guerra de narrativas, né? E basicamente chutou a Armênia, foi extremamente agressivo no discurso, não quis de realmente apontar dedos, né? Na vez da Armênia, chegou o Nikol Pashinyan, né? Que ele foi muito tranquilo, assim, se for considerar o que o presidente do Azerbaijão falou, né? Então falou que o Azerbaijão cometeu crime, falou que muita gente morreu na guerra, falou que ele agradece o Putin, a Rússia, né? E falou que ele tem interesse em mais laços econômicos com a Turquia, essa que apoiou o Azerbaijão, e também umas conversas com o Azerbaijão. Então, no geral, ele foi bem diplomático, né? O que não é muito esperado quando o outro cara basicamente te dá um soco na cara, assim, verbalmente, né? Mas tá aí essa treta do Azerbaijão meio que pra mostrar como ficou a situação de moral e etc. política pós-conflito, né? Mostra muito bem o aftermath, digamos assim, né? O epílogo do que a gente comentou no ano passado. Aí a gente vai ter também a questão da Coreia do Sul e Coreia do Norte. A gente colocou essa questão da AUKUS, né? E das discussões dos últimos tempos, né? E embora teve a situação tá tensa na região, sempre esteve, né, mas fica indo e voltando. No geral, os discursos não foram tanto para esse lado, né, então o presidente da Coreia do Sul anunciou um New Deal coreano, digamos assim, ele elogiou conversa com a Coreia do Norte, né, falou que os dois realmente têm que conversar, eles têm que chegar a uma coisa juntos, falou sobre ser candidato do CS em 2024, 2025, é interessante notar que o Conselho de Segurança é um tópico muito recorrente na ONU, seja porque alguns países eles vão entrar, né? Porque tem uma rotação dos países que ficam e tem os definitivos, né? E, ou eles anunciando que vão tentar entrar nessa rotação, ou falando realmente para ter uma reforma de trocar os definitivos, né? Um desses países é o próprio Brasil, que há muitos anos quer ter um lugar definitivo no Conselho de Segurança, que nem o Lipe comentou. Né? E saindo um pouco da digressão, a gente vai para a Coreia do Norte, que também não atacou a Coreia do Sul, basicamente jogou toda a culpa nos Estados Unidos. Falou, se a gente tá tretando, se tem toda essa confusão por aqui, é culpa dos Estados Unidos. E vão botar a culpa neles. E foi basicamente isso e justificou a militarização e a nuclearização que eles têm, né? E, bom, você tem alguma adição, Lipe, antes de continuar? Não, acho que a gente pode prosseguir para os nossos últimos dois países, a começar pelo Irã, um discurso extremamente contra os Estados Unidos, ressaltou que foi basicamente para ressaltar que o Irã está na manutenção da segurança regional contra o Estado Islâmico, aí depois disso foi só ataque aos Estados Unidos mesmo, falando que sanções durante a pandemia deveriam ser crime contra a humanidade, uma lamentação à morte do Qasem Soleimani, aquele general que morreu em janeiro do ano passado, e também foi uma afirmação de que o Irã continua respeitando as regras relacionadas à energia nuclear, mas de resto foi um discurso inteiramente contra os Estados Unidos. E o último país que a gente tem para falar é a Guiné. A Guiné, a gente disse há alguns meses, na verdade nem faz alguns meses, faz exatamente um mês, a gente disse que a Guiné sofreu um golpe militar e agora a gente tem a confirmação desse golpe de que vai demorar para a gente voltar a ter uma democracia na Guiné. Porque quem falou foi um representante do país e que disse que estava falando no nome do presidente Mamadi Doumbouya, que naquela época nem presidente era apenas o líder do golpe militar, mas recentemente ele foi empossado, nesta semana que falamos, ele foi empossado aí sim como presidente da Guiné interino, falou que em algum momento vai ter eleição, mas ainda não se sabe quando que isso vai acontecer. A Guiné também foi outro país que falou da reforma do CS, então essa reforma do Conselho de Segurança foi um dos grandes tópicos abordados e falou que algum dia vai ter uma eleição aí
no país, né, Machado? Esse algum dia vai ter uma eleição, é um discurso ótimo, né? Mas basicamente é isso que não dá pra ver. Bastante gente culpando os Estados Unidos nessa reta final. E a Guiné, a gente aproveitou para colocar nesse mesmo bloco a atualização do que a gente veio falando, alguns alvoradas, né? De resto, eu acho que é isso, Lipe. Então, beleza. Partiremos agora para o nosso último bloco para falar de Ásia e África.